E aí galera, beleza? Meu nome é Lucas, esse aqui é o canal Papo de Imagem e no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês o curso de Photoshop 2020 gratuito. Nesse vídeo você vai aprender a introdução à ferramenta Photoshop, então é o módulo 1 e 2, a introdução ao Photoshop. Você vai entender como é que a ferramenta funciona e você vai aprender do zero a sua primeira imagem nesse curso. Então não perca os próximos vídeos, baixe os arquivos na descrição, se inscreve no canal e acompanhe o vídeo. Então vamos lá galera, essa aqui é a tela do meu computador. E agora eu vou mostrar para vocês a pasta que eu deixei disponível aí. Essa aqui, curso de Photoshop 2020. Dentro dessa pasta vão conter vários arquivos de cada aula, de cada passo que a gente for dar. E eu vou direcionando em quais subpastas que a gente vai entrar dentro dessa pasta, beleza? Então o primeiro passo que a gente vai dar agora, nós vamos abrir o Photoshop. Então se você nunca abriu o Photoshop na sua vida, esse é seu momento. Então vamos lá. Adobe Photoshop, eu estou usando a versão 2020, né? Então eu tentei trazer a versão mais atual para você poder entender como é que são as funcionalidades, etc. Mas se você estiver usando qualquer outra versão aí, não se preocupe, você vai conseguir fazer o tutorial normalmente. E se tiver alguma função que esteja disponível só na versão 2020 ou em outras versões, eu vou falar nesse tutorial também, então fiquem atentos. Então vamos lá galera, primeiro passo, abrir o Photoshop. Então você vai procurar aí o seu Photoshop, onde é que ele está. Provavelmente se você estiver usando o Windows e você já tiver instalado ele vai estar na sua área de trabalho. Ou você pode pesquisar aí também na sua máquina, onde é que ele está. O meu ele está bem aqui, então vou abrir. Então essa é a tela de carregamento do Photoshop. Então galera, primeira vez que você abre o Photoshop, ele vai abrir essa tela aqui. A minha tá com essas duas imagens abertas aqui, porque eu abri elas antes do tutorial começar, né? Então, a de vocês provavelmente vai estar zerada, não vai ter nada aqui. Ele vai te dar boas-vindas, sua primeira entrada aqui no Photoshop. E aí, o que acontece? Essa aqui é a primeira tela inicial. Nessa tela inicial aqui, nós temos duas opções, de criar ou abrir um arquivo. Então aqui você tem a possibilidade de começar algo do zero ou de abrir um projeto que alguém te mandou, que já foi começado, ou também de abrir um projeto que você já está trabalhando há um tempo, entendeu? Então essas são as duas possibilidades aqui nessa tela inicial que você tem. Que aqui, ó, criar novo e abrir. Existe também uma forma alternativa de você criar arquivos aqui dentro do Photoshop, que é você vir aqui, ó, em arquivo ou file, se você estiver usando inglês, e new ou open. Aqui, ó, para você criar ele usando o atalho, você vai apertar o Ctrl N no seu teclado ou Ctrl O para abrir, entendeu? Ctrl ou Command, se você estiver usando o Mac. O Ctrl é no Windows e o Command é no Mac. Beleza? Então vamos lá, passar para a próxima fase. Nessa próxima fase, galera, a gente vai abrir nossas imagens aqui dentro do Photoshop. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai vir aqui em File, Open, vai procurar aqui a nossa pasta, né, Fundamentos Básicos do Photoshop, que está dentro da nossa pasta de curso de Photoshop 2020. A gente selecionou essa pasta e nós vamos abrir essas duas imagens aqui, ó, para abrir. Então, como é que a gente faz para abrir duas imagens de uma vez, Lucas? Então, você seleciona uma imagem, segura o botão Command e clica na outra que você também quer selecionar. Por exemplo, aqui. No caso, se você quiser selecionar essa imagem zoom também, você aperta o Ctrl e clica na imagem zoom. No caso, nós vamos abrir só essas duas aqui. Então, clica aqui em abrir. Outra forma de fazer isso, galera, é simplesmente pegando aqui, ó, a pasta que você quer. Então, Fundamentos Básicos do Photoshop. Para abrir, selecione essas duas imagens e arrasta elas para dentro do Photoshop. Todas as opções vão aparecer essa telinha aqui, esse quadradinho. Esse quadradinho serve para quê? Nós trabalhamos dentro do computador no formato RGB. O que é o formato RGB? É o vermelho, o verde e o azul. São as cores digitais, entendeu? São as cores que a gente trabalha no digital, na internet, enfim. Depois eu vou explicar melhor isso para vocês. E aí o que acontece? Aqui
esse quadradinho ele está pedindo para a gente selecionar em qual modo de cor que a gente quer trabalhar. O meu Photoshop, como ele está instalado agora recentemente, ele vai estar aqui, igual o de vocês, no painel da área de trabalho, no RGB de 1998. O que é isso? É um RGB muito antigo. E ele está pedindo para a gente converter aqui para o sRGB, que é uma atualização, é um perfil de cor mais novo. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar nessa primeira opção aqui, que é usar o perfil de cor mais novo ao invés do antigo. E aí nós vamos clicar aqui no botãozinho de OK. Clicou no OK? Beleza, perfeito. Agora clica de novo. Massa. Abrimos as nossas duas primeiras imagens no Photoshop. Então agora você já sabe arrastar e abrir imagens dentro do Photoshop. Então galera, voltando aqui à tela inicial do Photoshop, espero que você esteja com o Photoshop aberto agora, que eu vou te ensinar a criar um arquivo do zero. Então, como é que nós vamos fazer isso? Eu recomendo você não vir aqui em criar um novo. Por quê? Porque se você vier aqui, ele já vai entender que você saiba o tamanho do arquivo que tu quer criar. Então, já que vocês estão começando, tu tá tendo seus primeiros contatos com o Photoshop, eu recomendo você vir aqui em File, em New. E aí, o que vai acontecer? O Photoshop, ele trabalha com predefinições. O que são essas predefinições? São tamanhos de arquivos predefinidos, entendeu? A gente chama isso de preset. Preset é a tradução de predefinição. A gente trabalha aqui com presets e aí nós vamos ter alguns aqui para imagens, para impressão, para arte, ilustração, para web designer, ou se não para arquivos web mesmo, entendeu? Para celulares e também para vídeos aqui no geral. E aí o que acontece? Por exemplo, se tu quer criar uma foto aqui, então vai ter os formatos aqui, 3x2, 6x4, como vocês devem conhecer, né? 2x3. Então todo mundo tirou uma foto aqui 3x4, né? Todo mundo tem uma identidade, todo mundo teve que levar uma foto 3x4 em algum lugar. Então vocês conhecem esses formatos aqui, que são os formatos de fotografia. E aí temos aqui os formatos para impressão e tal. E aí o que acontece? Vamos criar aqui um do zero. Eu vou escolher um aleatório aqui, não vou trabalhar com nenhum específico. Então a gente pode pegar aqui, esse formato aqui, que é 1920 por 1080, que é o mesmo formato que você tem numa televisão de Full HD. Geralmente é o mais comum, né, que a gente vai ter aí para vídeo, para TV. E aí o que acontece? Aqui dentro do Photoshop, a gente trabalha com pixels. Não trabalhamos com centímetros. Centímetros é quando você está medindo no físico. Quando você pega uma régua e vai medir algo. Quando você está medindo uma imagem, que é digital, você mede ela em pixel. Ela é contada por vários quadradinhos. Para quem não sabe, pixels são vários quadradinhos. Então, é um quadradinho ao lado do outro. Então, aqui nessa imagem, nós temos 1920 por 1080 quadrados. 1920 de largura e 1080 de altura, entendeu? Então, como a gente está trabalhando com o digital, né, no caso trabalhando com arquivos para rodarem no computador, no celular, no tablet ou na internet mesmo, a gente trabalha aqui com a resolução de 72. Geralmente, quando você vai trabalhar com impressão, essa resolução ela muda, que é para 300, que é para você ter um pouco mais de detalhe na sua imagem, compreende? Então aqui, você vai selecionar pixel por polegada, não pixel por centímetro. Monitor, você pode deixar em RGB, 8 bits. Isso aqui você não vai mexer mais. Se você quiser trocar aqui o seu perfil de cor e colocar aqui, em sRGB, você pode colocar. Ele provavelmente já vai ficar salvo esse padrão aqui. E aí você pode colocar aqui, o nome do seu preset. Sei lá, você pode colocar aqui post Instagram. E aí ele vai salvar. Caso você queira mudar a resolução também, tu pode mudar aqui, por exemplo, 300 por 600. Um exemplo, né, que eu estou colocando aqui. E aí, tu pode clicar nesse botão aqui,
que ele vai salvar esse preset para você. Você vai ter essa resolução salva aí e vai ficar aqui, ó, em salvos, para tu sempre usar ela. Se for uma resolução que tu sempre trabalha, tu sempre cria arquivos daquele mesmo tamanho, tu pode fazer isso, tu pode salvar ele e sempre que tu vier aqui em salvos, ele vai estar. E outra coisa também que acontece, o Photoshop, toda vez que tu cria um arquivo, ele vai vir para o recentes. Por exemplo, se eu criei esse arquivo aqui, ó, de 822 por 823, ele veio para cá, porque foi o último arquivo que eu criei, ficou salvo, entendeu? Então isso é bem prático, galera. Ajuda bastante. Eu vou criar aqui esse arquivo nessa resolução aqui mesmo, né? Pegar esse último que estava feito, só para mostrar para vocês agora como é que fica. Então a gente clica aqui em criar. Então, ó, foi criado o nosso arquivo. Tá aqui com ele aberto já. Então ele sempre vai criar aqui esse Canva. Canva significa tela, essa tela em branco aqui, que é o tamanho do arquivo que a gente criou, né? Então, vamos lá, vamos introduzir agora os primeiros passos aqui do Photoshop. Seja bem-vindo à nossa área de trabalho do Photoshop. O que acontece? A nossa área de trabalho aqui, ela funciona igual um ateliê. Você tá vendo esse cara? Ele tá dentro de um ateliê. O Photoshop é a mesma coisa. Nós temos aqui, ó, onde está a nossa imagem, nós temos a nossa folha, igual ele tem ali a dele. Nós temos o tamanho aqui dela, no caso a régua, ó. Temos uma régua aqui também. Você aperta Ctrl R, você libera a régua no seu Photoshop. E aí, você vai ter várias ferramentas aqui dentro para você trabalhar. Só que a diferença do Photoshop para o trabalho que ele está fazendo ali, que é manual, é que dentro do Photoshop tu não precisa de folha, tu não precisa de comprar materiais, está tudo aqui dentro, entendeu? A gente tem pincel, a gente tem tinta, a gente tem tesoura para recortar, tudo aqui dentro do Photoshop, entendeu? E ao longo desse vídeo, eu vou te ensinar o que cada coisinha faz e tudo que tu vai precisar para tu recortar fotografia, para tu manipular fotografia, para tu fazer o que tu quiser. Eu vou te dar os primeiros passos aqui para tu fazer o que você quiser dentro do Photoshop. Então vamos lá. Voltando aqui ao exemplo que eu dei do ateliê, né? Nós vamos ter vários boxes de ferramentas, né? Várias caixas de ferramentas. O primeiro painel que eu vou apresentar aqui para vocês é o painel de ajustes. O painel de ajustes, ele fica aqui do lado direito, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o primeiro painel que vocês vão conhecer. O Photoshop, ele tem diversos outros painéis, só que agora eu não vou entrar nesses painéis. Primeiro eu vou começar pelo básico e a gente vai evoluindo ao longo do tempo, beleza? Então, primeiro aqui, nesse painel de ajustes, o que a gente consegue fazer? Nós conseguimos trabalhar aqui controle de luz, controle de cores e intensidade de cada coisa. Deu para entender? Então, vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, em controle de brilho e contraste. Eu vou trabalhar só o brilho e o contraste da imagem aqui. Então, eu clico aqui, ó. Ele vai criar essa camada. Já já eu explico como é que o Photoshop funciona. E aí, nessa camada, tu vai conseguir trabalhar aqui, ó, o quanto de brilho que tu quer, o quanto de contraste tu quer, se tu quer aumentar, se tu quer diminuir, entendeu? Aí, por exemplo, se tu quer alterar a cor, se tu quer ela mais fria, se tu quer ela mais quente, se tu quer puxar mais pro roxo, pro verde, e aí tu vai equilibrando. Só que isso aqui é bem básico, eu não estou te ensinando nada ainda, estou te dando uma introdução de como é que funciona isso aqui. Esse pedacinho aqui, esse único painel. Então, nesse painel aqui, painel de ajustes, ele vai te ensinar. Então, o painel de ajustes, ele vai te ajudar a fazer controle na sua imagem. Então, controle de luz, controle de cores, controle de intensidade e etc. Ao longo dos vídeos, a gente vai aprender mais coisas, beleza? Aí, beleza, eu te apresentei esse painel aqui. Agora, nós vamos do outro lado, do lado esquerdo. Calma aí que eu ainda vou te ensinar o que essas outras coisas aqui fazem. Só que eu vou te ensinar por prioridades. Primeiro eu te ensinei os ajustes. Isso aqui vai servir caso você queira só editar uma foto. Beleza? Se você só quer editar uma foto, isso aqui já te ajuda a começar. Agora eu vou te ensinar as ferramentas. O que cada uma delas faz, as mais importantes, e ao longo do vídeo nós vamos usar algumas em específicos, beleza? Então aqui, ó, do lado esquerdo,
Logo aqui, ó, vocês estão vendo? A gente tem as nossas ferramentas, que é igual ele tem aqui no ateliê dele. Só que a diferença é que nós temos aqui no digital, ele está ali no físico. Ele precisa comprar, se ele quiser ter um pincel fino, ele precisa comprar um pincel fino. Aqui no Photoshop não. Se eu quiser um pincel fino, eu posso baixar um pincel de algum criador, ou eu posso simplesmente ver se o próprio Photoshop já não me deixa disponível um pincel fino, entendeu? Então vamos lá, simplificando. Nós temos algumas ferramentas aqui básicas. Cada ferramenta, quando você passa o mouse por cima, se você estiver usando as versões CC do Photoshop em diante, elas vão ter aqui um breve tutorialzinho mostrando o que cada ferramenta faz. Vocês estão vendo? Então aqui, ó, por exemplo, nós temos algumas ferramentas bem básicas que a gente sempre vai precisar delas. Que no caso essa ferramenta de Move To, que ela serve para você selecionar algo e mover. Então, por exemplo, se eu tivesse uma imagem aqui em cima dessa, eu conseguiria mover com a Move To. Outra ferramenta muito importante, a ferramenta de Crop, que é a ferramenta de cortar. Essa ferramenta, ela ajuda a gente a recortar a imagem do tamanho que a gente quiser. Por exemplo, se tu quer postar uma imagem no Instagram, tu vai vir aqui, tu vai selecionar a imagem que tu quer, o tamanho que tu quer cortar, e aí tu vai cortar ela direto pro Instagram, beleza? Aí, ó, quando você passa o mouse em cima, além de mostrar o que cada ferramenta faz, ela te mostra aqui qual que é o atalho para usar essa ferramenta. Por exemplo, se eu quiser ir para a ferramenta Crop, eu aperto a letra C e ela já vai me trazer aqui direto para a ferramenta. Vocês estão vendo que tem essa setinha ao lado de cada ferramenta? Essa setinha, ela quer dizer que nessa ferramenta aqui existe uma subferramenta. O que é a subferramenta, Lucas? Por exemplo, você clica e segura com o mouse, você vai abrir uma nova ferramenta aqui. Tá vendo? Cliquei e segurei, mais duas novas. Cada ferramenta dessa vai ter uma funcionalidade. Não se preocupa que você não vai usar tudo e nem em todas as imagens você vai precisar de usar todas elas, entendeu? Outra ferramenta importantíssima aqui que a gente sempre vai usar é a ferramenta de pincel. A ferramenta de pincel vai servir para a gente trabalhar luz e sombra, para trabalhar as cores. É basicamente a pintura. É como se eu estivesse numa tela aqui, eu peguei uma cor mais clara, vou lá e vou pintar, igual está mostrando aqui na demonstração. Outra ferramenta muito importante, depois dessa do pincel, é a ferramenta aqui de Pen Tool. O que é a ferramenta de Pen Tool? A Pen Tool, ela é como se ela fosse nossa caneta. Ela é literalmente a nossa caneta. Você vai selecionar uma determinada área e aí tu vai, como se fosse desenhando em volta dela para você recortar ou para você selecionar aquela área. Por exemplo, eu cliquei aqui na Pen Tool e aí eu dou zoom na minha imagem, apertando o Ctrl+, e aí eu quero selecionar, sei lá, a cabeça dele. Eu vou passando a Pen Tool, ó, e vou puxando para ficar alinhado com a cabeça dele, entendeu? Então, ó, tá vendo? Eu consigo selecionar uma área que eu quero e trabalhar nela. Aí eu crio aqui uma seleção. Sei lá, eu posso recortar. Posso alterar, eu posso fazer o que eu quiser, entendeu? Essa é uma ferramenta muito importante. Mas não se preocupa agora, você não precisa saber usar ela, você tem que entender como é que ela funciona primeiro. Outra ferramenta muito importante é essa aqui de texto. Tu clica na ferramenta, clica na imagem e tu vai poder escrever texto. Isso aqui é o básico, galera. Não se preocupe agora, como eu estou falando. Isso aqui é o básico do básico. E aí, se vocês forem perceber, cada ferramenta que a gente clica, ela vai abrir um submenu. Que fica aqui, ó. Por exemplo, eu venho aqui no Brush. Dentro do Brush, ele vai me dar um submenu aqui com diversas outras funcionalidades dentro da ferramenta Brush. Então, cada ferramenta dessas tem um submenu, que fica aqui na nossa parte superior do Photoshop. Cada imagem que a gente abre no Photoshop, ela vai ter uma aba só para ela é exclusiva. Você vai ter uma aba para cada imagem, como se fosse uma tela ou uma folha para cada imagem, entendeu? Então essa imagem aqui, ó, que a gente tem aberta, interface, ela tem uma aba só para ela tem um painel só para ela tem ferramenta só para ela. Então cada imagem que você abrir,
você vai ter ferramentas exclusivas. Então, se eu estiver mexendo em duas imagens ao mesmo tempo e cada uma delas estiver em abas separadas, em caixinhas dessas aqui separadas, nenhuma influencia na outra, beleza? Eu apresentei aqui para vocês as ferramentas e o submenu das ferramentas. Outra coisa muito importante aqui na nossa barra de ferramentas do Photoshop, galera, é a nossa paleta de cores. Tá vendo aqui, ó? Ela tem uma cor primária e uma cor secundária. O que acontece? É uma cor que fica em frente e outra que fica atrás. É como se a gente pudesse segurar dois potinhos de tinta ao mesmo tempo no Photoshop. E aí você pode alterar entre eles, entendeu? Por exemplo, eu tenho aqui a preta na frente, né? E aí eu quero usar a branca agora. Eu aperto a tecla X e ele muda automático. Tá vendo? E aqui, ó, você pode selecionar qualquer cor também. Quero um vermelho? Beleza. Na branca eu quero trocar por um azul. E aí você pode usar essas duas cores aqui. É como se você tivesse dois potinhos de tinta. Outra coisa muito importante é que, sei lá, você decidiu pintar aqui de verde por algum motivo. Pegou esse verde aqui e falou, vou pintar. Aí tu começou a pintar, tu não gostou. Tu tem como desfazer isso. Tu pode apertar a tecla no seu teclado aí, Ctrl Z, que ele vai voltar tudo que você fez. E outra coisa também que tu pode fazer, se tu cometeu vários erros, por exemplo, tu pintou várias vezes assim com o pincel e não gostou, ou sei lá, tu recortou, tu acrescentou alguma coisa na imagem que tu não tenha gostado, tu pode desfazer isso. Como é que tu faz isso? Tu aperta a tecla Ctrl Z. Se você estiver usando a versão 2020, você vai apertar a tecla Ctrl Z até você desfazer o máximo de mudanças que você quiser. Se você não estiver usando a versão 2020, tu vai pegar aqui o erro e tu vai apertar o Ctrl, o Alt e o Z no seu teclado, que ele vai voltar tudo. Que ele vai voltar várias vezes, igual aconteceu aqui comigo. Beleza? Se você tiver alguma dúvida até agora, deixa aqui nos comentários, que eu vou fazer o máximo para tentar resolver essa dúvida sua, beleza? Então vamos lá, para os próximos passos. E agora a última coisa que nós vamos entender aqui no Photoshop. A gente tem um menu superior, tá vendo aqui, ó? Ao lado do nome Photoshop, esse aqui é o nosso menu superior. Aqui dentro do menu superior, nós vamos ter diversos controles de diversas áreas do Photoshop. Por exemplo, eu tenho um controle aqui de imagem, eu tenho um controle dos filtros, aí eu posso selecionar filtros aqui, eu tenho um controle do que eu estou vendo da minha tela, eu tenho um controle aqui da minha janela, então, por exemplo, se eu quero acrescentar aqui os brushes, os pincéis, eu posso acrescentar aqui. Eu venho aqui em Window e seleciono várias ferramentas aqui que eu quero agregar na minha tela, entendeu? Eu estava com poucas aqui porque é o padrão do Photoshop. O Photoshop vai te entregar o mínimo possível aqui de ferramentas, que é para você ficar menos confuso. Ele vai tentar te deixar menos confuso possível. E aí você vai vir aqui Window e acrescentando o que você quiser. Tudo aqui vai estar em ordem alfabética. Então é bem mais fácil de você se guiar. E qualquer coisa que você quiser remover daqui dessa tela que você está vendo, você pode vir aqui, ó. Você quer tirar os ajustes? Tu pode tirar os ajustes. Tu quer acrescentar de novo? Tu pode acrescentar, entendeu? O Photoshop te dá essa liberdade de você fazer o que você quiser. Beleza? Então, esse aqui foi o básico, a introdução para você começar a entender como é que funciona a ferramenta. E a gente vai evoluir agora, beleza? Agora a gente vai passar para a próxima fase. Tudo isso que eu te ensinei é necessário, então não pule nada. Você tem que passar por todos os passos para você entender a ferramenta, porque senão você vai ficar com dúvida e vai falar, ah, Lucas, eu não entendi tal coisa, mas se tu assistiu o vídeo, tem que assistir para poder entender. Então vamos com calma, beleza? Então fica até o final aí, a gente vai passar para a próxima fase. Então galera, agora eu vou apresentar para vocês a ferramenta de zoom no Photoshop. Então, para a gente começar aqui, eu deixei uma imagem disponível aí para vocês dentro da nossa pasta do tutorial de Photoshop 2020, que é a imagem aí que está com o nome Zoom. Se você não baixou os arquivos, por favor, o link está na descrição, baixe eles. Você também pode fazer com qualquer outra imagem aí que esteja em alta resolução. É importante você ter uma imagem de alta resolução para você poder entender tudo que eu estou fazendo aqui. Porque se você usar uma imagem com baixa resolução, essa imagem vai ficar horrível quando a gente der zoom nela. Existem dois conceitos de zoom. Quais que são eles?
o zoom in e o zoom out. Vamos começar aqui pelo zoom in. O que é o zoom in? O zoom in, ele é basicamente você ampliar a imagem, é você aproximar a um detalhe. Por exemplo, é como se a gente estivesse olhando para o céu, vendo as estrelas, e você quiser se aproximar para vê-las com mais detalhes. O que você faz? Você usa um telescópio. Então o telescópio ele vai dar um zoom in, ele vai te aproximar do seu objeto, aproximar do que você quer ver. E o zoom out, ele é basicamente o contrário. É você estar de perto e você ter uma visão mais de longe, entendeu? Da coisa. Você conseguir ver a coisa como um todo. Por exemplo, eu estou aqui, ó, na unha dele, ou nesse detalhe aqui que ele está serrando, e eu volto. Isso é o zoom out, entendeu? Então agora eu vou te mostrar como é que você faz isso na prática. Existem algumas formas de você fazer isso. Como é que é a primeira delas? A primeira delas é você usando a ferramenta de zoom. Então você vai vir aqui, ó, essa aqui é a sua barra de ferramentas. Você vai descer aqui, ó, embaixo da mãozinha, vai ter essa lupa. Ou você pode apertar Z no seu teclado, que você vai direto para ela. Essa lupa, ela é a ferramenta de zoom. Quando você entra nela, você vai abrir essa caixinha aqui, ó. Nessa caixa são as opções da ferramenta. Então aqui você vai ter o botão de zoom in, você vai ter o botão de zoom out e você vai ter um botão aqui de ajustar imagem, né, para você ver ela do tamanho original, ou você vê ela em tela cheia, ou você vê ela em tela cheia. Então, ó, vamos começar pela ferramenta de zoom in. Você vai clicar aqui nela. E aí você vai clicar uma vez na sua imagem, ela vai aproximar um pouco. Então você vai clicar aqui nela e aí você clica na sua imagem. Ela vai aproximar um pouco. Se você clicar outra vez, ela vai aproximar mais. E assim por diante. O Photoshop ele não aproxima de uma vez a imagem, tipo tudo. Ele não consegue entender o que você quer ver. Então por isso ele vai aproximando aos poucos. Que é para você decidindo o tanto que você quer enxergar ou não, entendeu? Aí a gente tem aqui a ferramenta de zoom out. Clica aqui, ó, no menos, e aí você clica na sua imagem, vai voltar e dá o zoom out. Você pode também alterar aqui, ó, entre o zoom in e o zoom out, apertando a tecla Alt no seu teclado. Então, ó, você vê aqui, ó, que se eu apertar o Alt, ela muda, tá vendo? Então, por exemplo, eu estou aqui no zoom in, ou eu estou aqui no zoom, por exemplo, eu estou aqui no zoom out, eu quero dar um zoom in. Então, eu aperto o Alt, clico, ela vai aproximar. Soltei o Alt, vai voltar, entendeu? Tem também outra forma de você dar zoom na sua imagem, que é você usando os atalhos. Como é que você faz isso? Você pode apertar a tecla Ctrl no seu teclado e aí você vai apertar o mais para aproximar, Ctrl mais vai aproximar e Ctrl menos vai distanciar. Então Ctrl se você estiver usando o Windows e Command se você estiver usando o Mac, igual eu estou aqui. Então Ctrl mais para aproximar, Ctrl menos para distanciar. E também quando você tiver dado zoom na sua imagem, assim, de um tanto grande, você pode apertar o Ctrl e o 0, que ele vai voltar de uma vez o tamanho original da sua imagem, beleza? Outra ferramenta também que é muito importante para você usar quando você estiver usando o zoom, é o seguinte, por exemplo, às vezes você está aqui com o zoom ligado e você não quer voltar a sua imagem inteira para você ver uma determinada região. Então você pode apertar o espaço no seu teclado, o espaço ele vai ligar a ferramenta de mão, você vai segurar o espaço e vai mover com o mouse, tá vendo? Ó. Você vai segurar o espaço e vai mover a imagem. Você clica, ó, segurando o espaço. O meu espaço está aparecendo aqui várias vezes, né? Vocês estão vendo, porque eu botei para mostrar quais são as teclas que eu estou apertando no meu teclado. Você vai segurar o espaço e vai arrastar com o mouse.
essa ferramenta aqui também é muito importante, quando você está tratando uma imagem, quando você está mexendo nela. Então, essa é basicamente a introdução à ferramenta Zoom do Photoshop. Agora você está habilitado a mexer com as suas imagens. Eu te apresentei nesse primeiro módulo os conceitos básicos de Photoshop, então toda essa introdução à nossa área de trabalho, as ferramentas, a como criar um projeto, como abrir uma imagem. Então o próximo módulo agora que a gente vai ver é o módulo de trabalhando com camadas, onde eu vou te apresentar essa caixinha aqui, ó, esse painel que a gente está vendo aqui desse lado direito, nessa aba mais específica aqui, de camadas. Então fique aí que a gente vai começar agora o módulo de trabalhando com camadas, beleza? Então, eu espero de verdade ter te ajudado com esse vídeo. Se você curtiu, deixa aí nos comentários, compartilha com teus amigos e passa um feedback se você ficou com alguma dúvida, beleza? Eu vou fazer o possível para te responder. O próximo módulo a gente vai aprender a trabalhar com camadas no Photoshop e eu te espero no próximo vídeo, beleza?